Irmãos, eu queria vos mostrar um vídeo que eu gravei da última vez que estivemos em Israel, a última viagem que fizemos a Israel, e eu queria mostrar este vídeo aos irmãos, porque é de facto um vídeo que mostra que, ao contrário do túmulo de Maomé, ao contrário do túmulo de Buda, ao contrário do túmulo dos grandes filósofos e grandes homens que pisaram esta terra, que têm lá os seus mortos, está lá, o corpo deles está lá, sepultado, estão lá os ossos. O túmulo de Jesus está vazio, porque Ele ressuscitou. Amém? Então eu queria que nós víssemos este vídeo que eu gravei em Israel, no lugar exato, no lugar em que nós acreditamos e há grandes evidências arqueológicas de que é o túmulo, o sepulcro do Senhor Jesus, onde o corpo dele esteve durante 3 dias. Vamos ver o vídeo, se faz favor. Obrigado. Olá, meus queridos. Bem-vindos a este lugar maravilhoso. Nós estamos aqui no túmulo de Jesus, o túmulo vazio. Eu queria te convidar a vires comigo, para que os teus olhos vejam que Jesus ressuscitou. Vem comigo. Este é um lugar maravilhoso, é um jardim onde também Maria Madalena teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu queria que tu viesses comigo. Aqui escrito na porta está em inglês: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Eu queria que tu entrasses comigo. Vem comigo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Neste momento, meu querido, aqui onde o poder da ressurreição se manifestou, eu quero te dizer algo. O mesmo poder da ressurreição, ele está disponível para te ressuscitar, para ressuscitar toda a área da tua vida que está morta. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:11: se habita em ti o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará o teu corpo mortal, segundo o poder que em ti habita. Meu querido, esta é a minha oração por ti hoje. Que o poder da ressurreição vivifique todas as áreas da tua vida e que Jesus o Cristo seja hoje o Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje com os irmãos sobre manifesta hoje o poder da ressurreição. Manifesta o poder da ressurreição. E muitas vezes nós falamos da Páscoa e todos os anos falamos da Páscoa. E muitas vezes quando falamos da Páscoa, nós apenas recordamos algo que já aconteceu. Muitas vezes a Páscoa é aquele momento em que nós trazemos outra vez à nossa memória a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje em muitas igrejas, pelo mundo afora, as pessoas estão a recordar algo que já aconteceu. Mas hoje, meu querido, eu queria que a Páscoa, a nossa Páscoa, não fosse só aquilo que já aconteceu. Mas eu queria que Deus trouxesse algo novo para a tua vida. Que a Páscoa não pudesse ser algo que já passou, mas que pudesse ser algo presente para a tua vida. E por isso hoje eu quero falar sobre o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Porque esse poder, que foi a consequência da Páscoa, é aquilo que Deus hoje tem para a tua vida. E é o motivo, o objetivo principal da Páscoa, é que todos nós recebêssemos o poder da ressurreição. Foi para isso que Ele morreu e ressuscitou, para te dar também a ti o poder da ressurreição. Então hoje eu não quero só trazer algo à tua memória de que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. Não, eu quero que hoje sintas o poder da ressurreição. Que tu hoje saias daqui cheio desse poder da ressurreição. Então, em primeiro lugar, eu queria que tu abrisses a tua Bíblia no texto base desta mensagem. E eu vou usar aqui o meu projetor, o meu mouse point. Deixa eu ver se ele está a funcionar. Tá? Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 1. Abre a tua Bíblia em João. Evangelho segundo João, capítulo 1. E a palavra de Deus nos diz assim:
no verso 12 ao verso 13. João capítulo 1, 12 a 13. Diz assim, eu vou ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Meus queridos, o que é que isto significa? O que é que o apóstolo João, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que dormiu com Jesus, inclusive reclinava a sua cabeça no colo de Jesus, este discípulo que foi de todos os discípulos aquele que teve mais intimidade com Jesus, o que é que ele quer dizer a nós hoje? O que é que ele está aqui a dizer através destas palavras? Vamos por partes. Em primeiro lugar, o que é que diz lá no texto? Diz lá, no texto. Mas a todos quantos o receberam. Quem é o receberam? Quem é este o? Quem é este artigo definido? Jesus Cristo. Então, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes poder. Então a palavra de Deus diz que quando alguém recebe Jesus, esse alguém recebe também poder. E o que é poder? Eu pus ali uma definição de poder. Poder é a capacidade de alguém efetuar mudanças. Poder é a capacidade de alguém efetuar mudanças, transformações em alguma coisa. É a habilidade presente em alguém de controlar, dominar e alterar alguma coisa. A palavra poder dá-nos esta ideia. E a palavra grega poder aqui é a palavra dinamos, que significa dinamite. Poder explosivo. Não sei se vocês sabem, mas quando nós vemos uma montanha e pomos lá alguns paus de dinamite, o que é que acontece à montanha? Ela explode e a própria paisagem altera-se pelo poder do dinamite. Uma montanha transforma-se numa planície pelo poder do dinamite. O que Deus estava a querer dizer aqui é que todos os que receberam Jesus, Deus lhes deu dinamite. Deus lhes deu poder. Poder para realizar mudanças na tua vida, na vida daqueles que vivem perto de ti, nas situações, nas circunstâncias da tua vida. Ele deu-te poder. Amém, meus queridos? Agora, o que é que diz a seguir? Poder para serem feitos filhos de Deus. Então, o poder que Ele te deu é um poder que Ele te transforma. É um poder que tem a capacidade e a habilidade em efetuar mudanças, é aplicada à nossa natureza, ao nosso caráter, à nossa vida, à nossa forma de viver, de agir, ao ponto de sermos transformados em filhos de Deus. Tu já não és apenas um filho de Adão. Tu passas a ser um filho de Deus. Então este poder que ele aqui está a falar, ele não só te confere capacidade de alterar situações, circunstâncias, factos da tua vida, mas esse poder, ele altera a ti próprio, ele altera a tua natureza, o teu coração, a tua forma de ver as coisas. Ao ponto de tu seres transformado em filho de Deus. Ok? Olha o que é que diz a seguir. Vamos ver a seguir. Vamos ver aqui. Ok, este poder é um poder para ser, para evidenciar, para manifestar a imagem de Deus. Tu sabes que a vontade de Deus, mais do que qualquer coisa, era que tu manifestasses a sua glória. A vontade de Deus é que Ele deseja uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, que vivam como reis e sacerdotes, manifestando o governo e a soberania de Deus em toda a terra. Manifestando a glória do Deus invisível ao mundo visível. A vontade de Deus, que é invisível, é que tu e eu dessemos a conhecê-lo a toda a criação.
inclusive aos principados e às potestades. Por isso é que a Bíblia diz que a igreja hoje é espetáculo para os principados e potestades, porque eles hoje, olhando para a igreja, veem a própria presença de Deus, que eles nunca viram. Porque há anjos que nunca viram Deus. Sabias disso? Sabias que há anjos que veem Deus e há anjos que não veem Deus? Sabias que há anjos que quando entram na presença de Deus cobrem o seu rosto com as suas asas porque eles não são dignos de ver Deus? Então Deus se deu a conhecer aos principados e potestades através da tua vida e da minha vida. Por isso é que a Bíblia diz que os olhos deles estão sobre nós. Então, hoje tu precisas de entender que o propósito de Deus não é só te salvar e te levar para o céu. O propósito de Deus é que tu manifestes quem Ele é. É que tu sejas a imagem do Deus invisível. Foi para isso que Jesus veio como homem, para dar a conhecer aos homens quem é Deus. Por isso é que o nome dele era chamado do Emmanuel, o Deus conosco. Por isso é que ele diz: quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus é o quê? É a imagem do Deus invisível. Mas ele não quer só que ele seja a imagem do Deus invisível. Ele quer que tu e eu também possamos ser a imagem do Deus invisível. Foi para isso que ele veio. Então, esta é a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço é: mas que poder é esse então? Que poder é esse que transforma? Que poder é esse que habilita? Que poder é esse que mexe connosco e muda a nossa própria realidade e natureza? Que poder é esse que todo aquele que já recebeu Jesus tem na sua vida? O versículo seguinte explica isso. Os quais não nasceram do sangue. O que é que João está aqui a dizer? Os quais não nasceram do sangue. O que é que João... Irmão, João era de que nacionalidade era João? João era quê? Ele era brasileiro? Hã? Era quase brasileiro. Mas não era, foi não? João era português. Talvez comia bacalhau, mas não era português. João era o quê? Ele era judeu. Ele era judeu da Galileia. E como judeu, ele sabia exatamente o que é que os seus conterrâneos acreditavam e sabiam relativamente ao sangue. Por isso ele disse: os quais não nasceram do sangue. Porquê? O que é o sangue? A Bíblia diz-nos em... Deixa-me... Mauro, vê lá aí o que é que se passou, desculpa lá. A Bíblia diz-nos em Deuteronômio que o sangue é a vida do corpo. Que a vida está no sangue. Por isso a Bíblia diz lá em Deuteronômio que os judeus não deveriam comer o sangue, porque a vida estava no sangue. Ok? Deuteronômio 12:23 diz: somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Na nova tradução diz: a vida está no sangue. Então, por causa disso, Moisés disse ao povo para eles não comerem o sangue, comerem a carne sem o sangue. Porque para os judeus o sangue era algo sagrado. O sangue era algo que deveria ser derramado no sacrifício em expiação dos nossos pecados. Por isso, quando eles matavam os animais, eles deixavam o sangue escorrer dos animais, porque aquele sangue era o que lavava, era o que limpava o pecado. Estão a entender? Então, mas Deus, quando Ele deu esta indicação, Ele estava a dar um sinal profético do sangue de Jesus Cristo. Ele estava a dizer o seguinte, que assim como a vida está no sangue, Jesus, ao derramar o seu sangue, Ele está a derramar a sua vida por cada um de nós. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, a questão aqui é uma questão figurativa, simbólica. Certo? Nós não devemos trazer isso hoje como literal. Porque o sangue em si, ele não tem nada. O símbolo do sangue é que, de facto, tem muito valor.
Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, o sangue para os judeus era algo sagrado, porque Deus deu isso como sinal de que quando Jesus viesse e morresse na cruz, eles ao verem Jesus na cruz e verem o sangue dele a ser derramado, eles se lembrassem do que Moisés lhes tinha dito, de que o sangue é a vida e que ao derramar o seu sangue, Jesus estava a derramar a sua vida por nós, como o Cordeiro de Deus. Então, aqui nós percebemos o porquê do sangue. E o que é que João está a dizer? Os quais não nasceram do sangue, isto é, não nasceram da vida humana, não nasceram da força humana. E olha o que é que ele diz a seguir. Diz o seguinte: na última ceia, Jesus declarou que o cálice era o sangue e o sangue da nova aliança, isto é, a nova vida que ele nos deu. Então, o sangue tem este significado, tem esta força de nós termos o entendimento de que o sangue que Jesus derramou é a nova vida, a vida que cada um de nós recebeu. Quando nós bebemos o cálice, nós estamos a beber o sangue de Jesus. O que é que ele disse aos judeus em João 6? Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tens parte comigo. E o que é que eles disseram? Eles se escandalizaram e eles foram-se embora. Muitos discípulos abandonaram Jesus naquele dia, quando ele disse: o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Muitos se escandalizaram, porquê? Porque para os judeus o beber sangue de animais era algo, era horrível. Quanto mais beber sangue humano. Então quando Jesus ele disse: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tens parte comigo, Jesus não estava a falar do sangue dele. Estava a falar do quê? Da vida dele, do Espírito de Deus. Só que ele usou a palavra sangue, porquê? Porque para os judeus a vida estava no sangue. O sangue era o quê? A vida da carne. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, não tem problema nós comermos sangue, ou bebermos sangue, ou carne mal passada. Não, porque nós não vivemos mais na lei. Não vivemos no símbolo. Vivemos aonde? Na revelação do símbolo. Que é o quê? Que é a revelação da palavra de Deus. Então nós sabemos que não é o problema, não é o sangue, mas é o que o sangue representa. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Então, Jesus, ele próprio disse para nós bebermos o seu sangue. Porque ele estava a falar do quê? Da vida. Do poder, do Espírito dele. Que iria correr nas veias do nosso espírito. Amém, meus queridos? Então, hoje, a palavra de Deus nos diz isso e diz também o seguinte: nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isto é, não nasceram da vida que está na carne, a vida dos homens, mas da vida do sangue de Deus. Quem recebe Jesus no seu coração, ele nasce de novo como filho de Deus. E ele recebe o quê? A vida do próprio Deus. Ele recebe o quê? O sangue do próprio Deus. Aonde? No seu espírito. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, por isso hoje nós temos que entender o poder que nós temos em nós. Porque o poder que nós temos não é humano, não é natural. Mas o poder que nós temos, ele é espiritual. Ele vem de Deus. Ele não depende dos homens, nem do sangue, nem da carne, nem da sua vontade. O poder que Deus nos deu, ele depende do próprio Deus. É a própria presença de Deus, é a própria vida de Deus a habitar dentro de nós. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, este poder é todo aquele que já recebeu Jesus tem. É a vida de Deus, o zoe de Deus. A palavra grega é zoe, significa vida de Deus. E que para nós é o poder da ressurreição. É esse poder que ressuscita, é esse poder que vivifica, é esse poder que dá vida onde há morte. Foi isso que o Senhor Jesus nos deu. Ele deu a vida de Deus para cada um de nós. E a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A todos, não é só a alguns, mas é a todos. Tu, se já recebeste Jesus, tu já tens esse poder. Tu já tens essa vida de Deus em ti. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: porquê que então existem crentes que ainda não manifestam o poder da ressurreição?
Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz o seguinte, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, ele está a dizer o seguinte, que o mesmo que ressuscitou Jesus, ele está em ti, ele vive em ti, ele te ressuscitará também a ti, ele vivificará o teu corpo mortal. Da mesma maneira como que quando Jesus estava morto no sepulcro e quando o Espírito dele voltou ao seu corpo, vindo do inferno, depositando os nossos pecados, e ele ressuscitou, o que é que aconteceu com aquele corpo? Aquele corpo foi vivificado. Aquelas células mortas ganharam vida. Aqueles órgãos que estavam mortos ganharam vida, ao ponto do corpo de Jesus não só ressuscitar, mas ser glorificado. As células do corpo de Jesus, elas ficaram tão cheias da vida de Deus, que elas deixaram de ser células normais e passaram a ser células glorificadas. Ao ponto de Jesus aparecer e desaparecer, ao ponto de Jesus comer, mas ao mesmo tempo desaparecer e ninguém saber onde é que ele está. Porquê? Porque o corpo de Jesus foi vivificado pelo poder da ressurreição. Então, hoje, meu querido, eu pergunto, porquê que existem crentes que ainda não receberam, não manifestaram este poder? Poder da ressurreição. Poder que produz mudanças em situações da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Irmãos, porque assim como o corpo necessita de ser exercitado, assim como a nossa alma, a nossa mente precisa de ser exercitada, o teu espírito, a vida de Deus em ti, também necessita de ser exercitada. Sabes porquê que muitos cristãos hoje vivem como derrotados? Vivem mergulhados na morte e não na vida. Vivem mergulhados nas dificuldades e não no poder da ressurreição. Porque o seu espírito está atrofiado. O seu espírito está doente. Assim como, por exemplo, se eu não cuidar do meu corpo, não fizer exercício físico, se o meu corpo ficar deitado numa cama todo o tempo, todas as horas, dias após dias, o que é que vai acontecer com o meu corpo? O meu corpo vai atrofiar, os meus músculos vão desaparecer, feridas vão aparecer no meu corpo. Por isso é que as pessoas, quando estão em coma, os enfermeiros têm que levantar os corpos, mover os corpos, massajar os corpos, porque senão o corpo apodrece. Mesmo vivo, o corpo apodrece. E há muita gente hoje que o seu espírito está podre, porque não exercita o seu espírito. A sua alma, muitos de nós sabemos que temos de exercitar a alma. O que é exercitar a alma? A nossa mente. Temos que raciocinar, temos que ir para a escola, temos que ler. Uma pessoa que não foi para a escola, que não lê, que não faz contas de matemática, que não desenvolve o seu raciocínio, é uma pessoa que é limitada do ponto de vista que do raciocínio. Verdade ou mentira? Então, da mesma forma como tu e eu temos que exercitar o nosso corpo e a nossa alma, também temos que exercitar o nosso espírito. Gálatas diz o seguinte, vamos lá abrir, Gálatas 4, abre aí a tua Bíblia em Gálatas 4. Olha o que é que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo aos Gálatas diz o seguinte. Gálatas está no Novo Testamento, antes de Efésios, e a seguir a Coríntios. Gálatas, capítulo 4, verso 1, diz assim. Gálatas 4:1 diz assim, eu vou ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo seu Pai. Assim também nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo.
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também és herdeiro, herdeiro de Deus. O que é que aqui está a dizer? Está a dizer o seguinte, que enquanto o herdeiro é menino, a palavra grega é népios, significa filho imaturo, em nada difere do escravo. O que é o escravo? O escravo é alguém que nem é dono de si próprio. Ele não tem nada, não possui nada, até a sua vida é de outra pessoa. Porque ele, como escravo, nem de si próprio ele é dono. Mas a Bíblia diz-nos que o herdeiro de Deus, o Filho de Deus, enquanto ele é népios, enquanto ele é bebé espiritual, enquanto ele é menor espiritual, enquanto ele é dependente espiritual, em nada difere do escravo, daquele que não nasceu de novo, daquele que ainda está debaixo do poder do diabo. A Bíblia está a dizer que enquanto alguém que já aceitou Jesus não crescer espiritualmente, a sua vida, quem olha, é como se fosse alguém que ainda está no mundo. Que ainda está, aqui, sujeito aos rudimentos do mundo. O que é os rudimentos do mundo? É as circunstâncias do mundo. As dificuldades do mundo. Mas o que é que a Bíblia diz-nos? Diz-nos que Deus enviou o seu Espírito que clama Abba, Pai. O que é que o Paulo está aqui a dizer? Paulo está a dizer o seguinte, que por meio do Espírito Santo, tu podes te transformar de népios a iuios. Uios é a palavra grega para filho maduro. Népios é a palavra grega para filho bebê. Então o que ele está aqui a dizer é que não chega a nascer de novo. Não chega a aceitar Jesus e nasceres de novo. Se tu continuares a ser um bebê, a tua vida vai continuar a ser como uma vida de um escravo. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. O que é que tu precisas então de fazer? Tu precisas de exercitar o teu espírito. Precisas de quê? De crescer espiritualmente. Precisas de te transformar no uios e não mais o népios. Estão a entender o que eu estou a dizer? E o que é um népios? O que é um népios? É um bebê. O que é que os bebés fazem? Cocó, xixi, choram. Não é verdade? Por exemplo, sabes como é que eu consigo distinguir um crente népios e um crente uios? O crente népios é aquele crente que vive a vida a chorar. Ai, Senhor, a minha vida está ao inferno. Ai, Senhor, não, a minha vida, isto e aquilo. E, por favor, ajuda-me, eu estou muito mal. É o népios. Agora, o uios é aquele que sabe quem é em Cristo e que aciona o poder da ressurreição para transformar, para alterar as circunstâncias da sua vida. Estás a entender a diferença? Então, Paulo hoje ele está a dizer o seguinte, não sejas mais népios, sê uios. Porque são os uios que manifestam o poder da ressurreição. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ali ler um texto em João 5. Um texto interessante, também simbólico, ok? Um símbolo que Deus tinha dado a Israel. João capítulo 5. Abre a tua Bíblia em João 5. João 5. João capítulo 5. Olha o que é que diz aqui. Vamos ler. João 5, verso 1 a 9. Diz assim. Vou ler. Já abriram? Já? João 5. Passadas estas coisas havia a festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Já lá tive, hein, irmãos? Já lá tive. Tem mesmo 5, hein? Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando
saindo a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Irmãos, o que é isto? Vocês sabiam que há um tempo atrás, nas Bíblias de estudos, os teólogos não comentavam este versículo? E no seminário disseram-me que nós não comentamos este versículo porque este versículo parece misticismo. Os teólogos ficavam confusos com este versículo porque diziam assim, mas o que é isto? Uma água mágica? Um anjo descia, agitava a água, quem entrava era curado? Isso de certeza absoluta que não devia estar na Bíblia. Isto é misticismo. Então os teólogos recusavam-se a comentar este texto. E sabem porquê que eles se recusavam? Porque eles são népios, não são uios. Eles não têm o Espírito Santo. Têm muita letra, a qual mata. Mas o Espírito, eles têm muito pouco. Estão a entender o que eu estou a dizer? O que é que isto significa, irmão? Porquê que Deus permitiu isto? E porquê que Jesus fez questão que assim que chegou a Jerusalém foi exatamente ao tanque de Betesda? Irmãos, o tanque representa o teu espírito. A Bíblia diz que nós somos vasos nas mãos do oleiro. O que é um vaso? É um tanque. É algo que existe para receber algo dentro. Certo? Aquele tanque também tinha algo dentro. O que é que aquele tanque tinha? O tanque de Betesda tinha água. Então, aquele tanque representa o quê? O espírito do homem. O tanque, que é o corpo, o vaso, com o espírito, que é a água. Agora, o que é que acontecia de tempo em tempo? Um anjo vinha e agitava as águas. E quando as pessoas olhavam e viam a água agitada, o que é que eles faziam? Eles corriam para a água. Estão a imaginar milhares de doentes a correr para a água? A Bíblia diz cegos, coxos, paralíticos, todo tipo de doenças. A urgência do Hospital de Jerusalém era ali. Toda a gente ia para ali para quê? Para ser curado. Agora, o anjo descia de vez em quando. Ninguém sabia quando é que o anjo descia. Mas quando as águas eram agitadas, a Bíblia diz que o primeiro que entrava era curado. E de facto era curado. E tanto era curado que a Bíblia diz a seguir que havia um homem que há 38 anos estava ali à espera para entrar em primeiro lugar na água. E ele há 38 anos que via um a ser curado, outro a ser curado, outro a ser curado, outro a ser curado. E ele, que era paralítico, estava deitado. Imaginem o homem a arrastar-se. De repente entrava um primeiro que ele e pimba. E o homem estava amargurado, irmãos. Amargurado. E assim estão muitos cristãos que não sabem exercitar o seu espírito. Vivem amargurados. Porque veem Deus a abençoar os outros e não veem Deus a abençoar a si próprio. Só que o problema não está em Deus. O problema está em ti, em mim. Então aquele tanque representa o nosso espírito. E o anjo representa o quê? A presença de Deus, o Espírito Santo. O que é que significa ali? Significa que quando o Espírito Santo vem viver dentro do teu espírito, meu querido, se tu conseguires agitar as tuas águas, se tu conseguires acionar o teu espírito, se tu conseguires agitar o teu espírito, o que é que vai acontecer? Cura, libertação, restauração, ressurreição. Começam a fluir do teu espírito. Estão a entender o que eu estou a dizer, meu querido? Então, aquilo era um símbolo daquilo que Jesus veio fazer. Por isso é que Jesus, quando veio, não entrou no tanque. Porque ele era o tanque. Ele era o anjo que tocava nas águas. E quando ele chegou àquele homem e disse: rapaz, o que é que estás aqui a fazer? Estou aqui há 38 anos. E começou a refilar e dizer: ninguém me leva para a água. Isto é tudo, ninguém gosta de mim. Eu sou um miserável. Estou aqui há 38 anos. Jesus diz: agarra na cama e vai-te embora. E o homem de repente começa a sentir o poder de Deus na sua vida. Levanta-se e vê que está curado, agarra na cama e vai-se embora. Porque Jesus, o que é que Ele está a ensinar-nos aqui?
Ele está a ensinar-nos que tu podes agitar as águas, tu podes acionar as águas, tu podes exercitar o teu espírito. Não precisas que um anjo venha, porque Deus está dentro de ti. Deus age em ti, meu querido. Se estiveres doente, não precisas de ir lá. Senhor, cura. Não, tu tens o poder em ti. O poder, olha o que é que diz lá Paulo. Vamos lá ver outra vez. Olha o que é que diz aqui. O apóstolo Paulo. Olha aqui. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Agora, se o Espírito já habita em mim, e se esse Espírito foi aquilo que Deus usou para ressuscitar Jesus, então o que é que eu tenho que aprender a fazer? Eu só tenho que ligar o jacuzzi, irmão. Já entraram no jacuzzi? Quem é que já entrou no jacuzzi aqui? Já entrou no jacuzzi, irmão? Não é bom? Hã? A minha mulher gosta muito de entrar no jacuzzi. A gente entra no jacuzzi, né? Carrega no botão e... Não é verdade? Irmão, o nosso espírito é um jacuzzi. Tu precisas de ligar o teu espírito. Tu precisas de agitar as águas do teu espírito. Irmão, porque enquanto o espírito estiver quietinho, não acontece nada. Mas no dia em que tu ligas o jacuzzi, irmão, tu começas a curar os enfermos, a expulsar os demónios, a ressuscitar os mortos. Irmão, tu começas a agitar as águas. Amém, irmão? Os irmãos estão a entender? Então, esta passagem que muitos criticam como misticismo, na realidade é o segredo para nós fazermos o que Jesus fazia. Para nós curarmos os enfermos, expulsarmos os demónios. Não foi o que ele disse? Olha ali o que é que está ali a dizer. Pregai o Evangelho dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dai. Agora, irmãos, por que isso não acontece? Porque nós não aprendemos a desenvolver, a exercitar o nosso espírito. Por que alguns cristãos conseguem e outros não? Porque os que conseguem aprenderam a exercitar o seu espírito. Então hoje, meu querido, Deus hoje quer te dizer que a Páscoa hoje possa acontecer na tua vida. Que a Páscoa seja para ti hoje. Que o poder da ressurreição hoje possa ser acionado na tua vida. E que tu possas a partir de hoje ser um cristão vencedor. Um cristão que coloca os inimigos debaixo dos seus pés. Um cristão que não tem medo de nada. Um cristão que sabe que maior é o que está em si do que aquele que está no mundo. Um cristão que quando vierem por um caminho, fugirão por 7 caminhos. Um cristão que sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então hoje, meu querido, quantos de vocês querem aprender a acionar essas águas? Amém, irmãos? Quantos de nós queremos encharcar aqueles que vivem à nossa volta? Jesus disse assim, subiu e disse, quem quiser vir a mim beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava a falar do quê, irmão? Do jacuzzi, irmão. Jesus estava a falar do spa, do jacuzzi. Ele estava a dizer assim, quando tu aprenderes a ligar o jacuzzi, a água vai fluir. Tu vais encharcar aqueles que estão à tua volta, irmão. Não tem como! Agora, meu querido, não te esqueças que assim como o nosso corpo tem que ser exercitado, assim como a nossa mente tem que ser exercitada, o teu espírito tem que ser exercitado. Amém, meus queridos? Amém? Então, primeiro ponto, exercitar a vida de Deus em nós é uma ordem do Senhor. Então, irmãos, isto não é opção. É uma ordem de Deus para todos nós. Olha o que é que Paulo diz a Timóteo, seu filho espiritual. Diz assim, mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Sabes que lendas são essas? É lenda do tipo, queres que alguém na tua casa se vá embora, põe uma vassoura atrás da porta. Outra lenda estúpida, não passes debaixo das escadas que isso dá azar. Não abras guarda-chuvas dentro de casa que isso dá... Irmão, isso é lenda estúpida. Isso não faz nada a um filho de Deus. Alguém que tem o Espírito Santo, alguém que agita as águas.
Meu querido, há um tempo atrás diziam assim, perguntaram-me assim, pastor, eu devo ir a um cabeleireiro que não é cristão? E eu, como? Pastor, eu posso ir a um cabeleireiro que não é cristão? Eu, explica. Porque ele vai pôr as mãos na minha cabeça. E eu assim, meu querido, quem é que é maior? É a tua cabeça ou as mãos dele? Quem é que tem mais poder? É a tua cabeça ou as mãos dele? Irmão, maior é o que está em nós. Estão a entender? Ele estava com medo de ir ao cabeleireiro, o cabeleireiro ia pôr as mãos e ele recebia ali o espírito do cabeleireiro. Irmão, quem é que é maior? É as mãos do cabeleireiro ou é a tua cabeça? Se tu mas tens que agitar as águas, irmão. Se tu não agitas as águas, tu recebes o espírito do cabeleireiro. Mas se tu agitares as águas, meu irmão, aí o cabeleireiro vai ficar macho. Aleluia. Porquê, irmãos? Porque maior é o que está em ti. Tu entendeu o que eu estou a dizer, irmão? Tu tens que aprender a agitar as águas, como o anjo que agitava as águas. Amém, irmão? Então, olha ali o que é que diz. Não tenhas nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, olha aqui. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Olha o que é que Paulo está a dizer, Timóteo. Paulo está a dizer assim, Timóteo, esquece essas crendices, essas mezinhas, essas coisas da treta, tolas. Esquece isso. Se tu queres progredir na vida cristã, então começa a exercitar o teu espírito. E ele diz mais, olha o que é que ele diz lá. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Claro que é, obviamente. Porque quando eu exercito o meu espírito, o que é que acontece? O poder da vida, o poder da ressurreição se manifesta. Agora, o interessante é que ele diz assim, tanto agora como no futuro. O exercício do teu espírito, ele não só te aperfeiçoa para a vida eterna, mas o exercício espiritual produz mudanças agora, hoje, na tua vida. Estão a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Então hoje, irmãos, nós precisamos de entender que precisamos de exercitar o nosso espírito. E eu quero te fazer uma pergunta. Tu tens exercitado o teu espírito? Tu tens exercitado? Tu tens acionado as águas? Irmãos, a Bíblia diz assim, não extingais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Não extingais o Espírito. Tu sabes que o Espírito pode se extinguir? Tu sabes que existem pessoas que o tanque deles, para além das águas estarem paradas, as águas já evaporaram. Eles já nem águas têm para agitar. Ele precisa agora de ser cheio outra vez, ele precisa de ser salvo outra vez, restaurado outra vez, para poder outra vez acionar as suas águas. Estão a entender o que eu estou a dizer, meu querido? Então, hoje, como é que estão as tuas águas? Será que as tuas águas estão verdes, cheias de algas? Cheiram mal? Será que as águas do teu espírito já estão podres? Como aquelas águas daquelas piscinas que deixam ser abandonadas e aquela água fica podre? Ou será que a tua água é uma água que está sempre em movimento? É uma água que é uma fonte a jorrar. Água nova, sempre água nova. Água que cura, água que liberta, água que transforma. Então hoje, irmão, tu precisas de exercitar o teu espírito. Assim como exercitas o teu corpo. Paulo até dá o exemplo. O que é que Paulo diz? O exercício físico, o que é que ele diz lá? O exercício físico tem alguma utilidade. Mas o exercício espiritual, para tudo, é proveitoso. Quantas pessoas muitas vezes vão ao ginásio? 3, 4 vezes por semana. Vão lá malhar. Mas exercitar o seu espírito, irmão? Zero. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, hoje, irmãos, eu quero vos ensinar como exercitar o vosso espírito. Como vocês podem, de facto, pôr essas águas a borbulhar. Ao ponto daqueles que entrarem em contacto contigo, sejam encharcados por essas águas. Em primeiro lugar, irmãos, moldar a nossa vida
à palavra de Deus. Tu precisas de moldar a tua vida à palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:18, diz lá assim, diz que nós, contemplando a glória de Deus como um espelho, somos transformados nessa imagem por meio do Espírito Santo. Agora, o que é um espelho na nossa vida? A palavra de Deus. Quando eu abro a palavra de Deus é o meu espelho. Tiago diz isso. Diz que muitos olham para a palavra e esquecem o seu reflexo. Então, a palavra de Deus, ela é um espelho que reflete o quê? A tua verdadeira imagem aos olhos de Deus. Porque tu és o que a Bíblia diz que tu és. Tu fazes o que a Bíblia diz que tu fazes e tu tens o que a Bíblia diz que tu tens. Então, eu não sou o que o meu patrão diz que eu sou. Eu não tenho o que a minha mulher diz que eu tenho. Eu sou, eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz. Então, porquê? Porque a Bíblia é um espelho. Eu quando olho para a Bíblia, eu tenho que ver a minha imagem e eu tenho que fazer mais o quê? Eu tenho que me apropriar dessa imagem e tenho que viver segundo a imagem que a Bíblia me dá e não a imagem que eu vejo com os meus olhos naturais. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, a Bíblia diz em Timóteo, 2 Timóteo 3, 14, 17, diz lá que para que todo o homem seja perfeito, ele precisa da palavra de Deus. Ela é apta para ensinar, para redarguir, para instruir, para corrigir. A palavra de Deus é aquilo que nos torna perfeitos. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida e ela é o combustível para o nosso espírito. Quanto mais palavra eu beber, quanto mais palavra eu comer, mais o meu espírito vai ter energia para se desenvolver. A palavra de Deus, diz a Bíblia, que é pão para nós. O que é que o pão faz? O pão dá energia. Então, se tu queres exercitar o teu espírito, tu precisas primeiro de energia, do combustível. E o combustível é a palavra de Deus. E tu precisas de moldar a tua vida à palavra de Deus. Josué 1:7, Deus diz assim a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Qual foi o conselho de Deus a Josué? Permanece firme na lei. O que é a lei? A palavra de Deus. Não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Então hoje, irmãos, é importante tu entenderes que para exercitares o teu espírito, para agitares as águas, tu precisas de conhecer a palavra e tu precisas de viver segundo a palavra de Deus, ao ponto de olhares para a palavra como um espelho e esse reflexo mudar a tua vida, mudar as circunstâncias, mudar o teu caráter, mudar os teus defeitos em virtudes. Porque a Bíblia diz que quando nós olhamos para a palavra, o Espírito Santo, ele transforma-nos de acordo com o reflexo da palavra. Entenderam o que eu estou a dizer? Então, a palavra é um espelho que transforma a nossa realidade espiritual. Então, quanto mais tu leres a palavra, mais tu vais ter o quê? O combustível para exercitares o teu espírito. Amém? Entenderam? Segundo lugar, manejar a fé como armas de defesa e de ataque. Olha o que diz ali Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do verso 12 do primeiro livro de Timóteo. Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Paulo diz a Timóteo, luta pela tua fé. Desenvolve a tua fé. Protege a tua fé. Porquê? Porque a tua fé é o que te faz tomar posse da vida eterna. Então hoje, como é que eu exercito o meu espírito? Defendendo, protegendo e desenvolvendo a minha fé. Eu preciso de desenvolver a minha fé. Ok? Porque a minha fé é aquilo que me leva a me posicionar no mundo espiritual. A fé, irmãos, por um lado ela é arma. Efésios 6:16 diz que o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé, ela te protege. A fé, ela impede
impede que os ataques de Satanás possam entrar, penetrar dentro da tua vida. Mas por outro lado, a fé é também um braço que te leva a entrar nos lugares celestiais e a tomar posse e a manifestar no mundo físico as bênçãos de Deus para a tua vida. Então a fé tem que ser combatida, tem que ser desenvolvida, primeiro como arma de defesa e segundo como o braço que toma posse das bênçãos. Então quando tu moldas a tua vida à palavra e quando tu lutas e desenvolves a tua fé, tu estás já aqui a acionar, a desenvolver o teu espírito, a alinhar o teu espírito para que ele possa ser desenvolvido. É o aquecimento do teu espírito. Porque sem a palavra e sem fé é impossível tu poderes desenvolver o teu espírito. Ok? Então, continuando, olha o que é que a Bíblia diz-nos aqui em Romanos 4, 17 a 21. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O que é isto? Isto é fé. Esta é a fé de Deus. A fé humana é diferente da fé de Deus. A fé humana é quando eu desejo algo. Por exemplo, alguns têm o desejo hoje, a fé, de que o Benfica vai ganhar o campeonato. Mas, irmãos, não se enganem. Falem com o Marlon vai-vos dizer quem é que vai ganhar o campeonato este ano. Irmãos, olhem para mim. Há muita gente que tem fé de homem, fé humana, que é o quê? É o desejo de. É a esperança de. Mas a fé de Deus, ela traz à existência o que não existe. E ela faz o quê? Chama as coisas que não são como se já fossem. Esta é a fé de Deus. E esta é a fé que agita as águas do teu espírito. Quando tu chamas à existência o que não existe. Quando tu dás ordem em nome de Jesus. Crendo que aquilo que tu dizes será feito. Porque Ele disse, tudo quanto pedires em oração, crede que o recebeste e tê-lo-eis. Jesus prometeu que quando eu oro com fé, eu estou a chamar à existência o que ainda não existe. Amém, irmãos? Olha o que é que aconteceu a seguir. O qual em esperança creu contra a esperança. O que é a esperança? A esperança é aquilo que eu vejo. A esperança é aquilo que eu vejo lá à frente. Eu espero aquilo. Eu espero que aquilo que eu estou a ver chegue à minha vida. Então, o qual creu em esperança contra a esperança. Então estamos a falar aqui de duas esperanças. O que é estas duas esperanças? Primeiro, a esperança que Deus lhe mostrou, que é o quê? Que ele seria pai de uma multidão. Estamos a falar de Abraão. Contra a esperança que os seus olhos viam. O que é que os seus olhos viam? Que ele já era velho e que Sara já era velha. E que dois velhos não dão bebés. Certo? Então, Abraão fez o quê? Ele creu em esperança contra a esperança. Por outras palavras, ele acreditou nas palavras de Deus e recusou-se a acreditar naquilo que os olhos dele viam. Percebeste? O que é crer em esperança contra a esperança? Amém? Então, o que é que Abraão fez? Abraão fez isso. Creu em esperança contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu a fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, irmãos, como é que eu desenvolvo a minha fé? Como é que eu combato o bom combate da fé? Com o exemplo de Abraão. O que é que Abraão fez? Abraão creu na palavra de Deus e recusou-se a olhar para as circunstâncias da sua vida. Ele fortaleceu-se como? Dando glórias a Deus por aquilo que ele ainda não via no natural, mas pela fé ele já via. Eu acredito, irmãos, que Abraão, à noite, ele saía cá para fora, ele olhava para as estrelas e ele dizia, obrigado, Senhor,
porque a minha descendência será mais do que as estrelas dos céus. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então hoje, se tu queres exercitar o teu espírito, tu precisas de moldar a tua vida à palavra e tu precisas de exercitar, desenvolver a tua fé. Amém? A seguir, confessar a palavra de Deus. Outro exercício espiritual é nós confessarmos a palavra de Deus. É a palavra de Deus não estar só no meu coração, mas estar na minha boca. Eu tenho que falar, eu tenho que confessar a palavra de Deus. O que é que Josué diz lá? O que é que Deus diz a Josué? Diz lá assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito e então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. O que é que Deus disse a Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, o terceiro exercício espiritual é nós confessarmos a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Através do confessar da palavra de Deus. Então, hoje, meu querido, se tu queres acionar o teu espírito, começa a orar a palavra, começa a confessar a palavra, começa a declarar a palavra. Perante as circunstâncias, atira com a palavra de Deus, dispara a palavra de Deus. Estão a entender o que eu estou a dizer? Quando vier uma dor ao teu corpo, dispara o tiro da palavra de Deus que diz: pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estás a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, quando tu confessas a palavra de Deus, tu estás a fazer o quê? Tu estás a exercitar o teu espírito. Estás a fazer com que o poder da ressurreição se manifeste na tua vida e através da tua vida. Amém? Olha aqui. Quarto aspecto, quarto exercício de exercitar o nosso espírito. Orar no espírito, falar em línguas estranhas. Irmãos, outra forma de exercitar o nosso espírito é nós orarmos no Espírito Santo. É nós orarmos em línguas, como diz a palavra, em línguas estranhas. A palavra glossolalia no grego. Ok? Então, olha o que é que a Bíblia diz, o que é que o apóstolo Paulo diz-nos aqui em 1 Coríntios 14, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Então, ele não está a falar aqui de inglês, de francês, não está a falar aqui, por exemplo, de chinês, não está aqui a falar de português. Ele está a falar de quê? De outro tipo de língua. Porquê? Porque o que fala em língua não fala aos homens. E quando eu falo em português, eu estou a falar para os homens. Quando eu falo em inglês, eu estou a falar para os homens. Mas quando eu falo este tipo de língua, eu não estou a falar aos homens, eu estou a falar com Deus. Ou melhor, eu estou a falar ao mundo espiritual. Olha o que é que diz a Bíblia a seguir. Senão a Deus, visto que ninguém o entende. Ninguém o entende. Porquê? Porque não é uma língua para homens. Certo? Olha o que diz a seguir. E em espírito, porque em espírito? Porque é uma língua espiritual. Em espírito fala mistérios. Até para ele próprio. Certo? Olha o que diz a seguir. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Irmãos, de todos os dons espirituais, de todos, o único que é para a nossa edificação pessoal é o dom de línguas. O único que te ajuda a acionar o teu espírito e a exercitar o teu espírito e a ligar o jacuzzi é o falar em línguas. Porque todos os outros dons são para a edificação da igreja. Mas o único dom que é para a edificação pessoal é o dom de línguas. Quando tu falas em línguas, o teu espírito está a orar. O que é que está a acontecer com o teu espírito? Ele está a ser exercitado. Irmão, quando nós falamos em línguas, nós estamos a fazer agachamentos espirituais. Quando nós falamos em línguas, nós estamos a fazer flexões espirituais. Abdominais, a irmã Isabel tem um bom abdominal, que ela fala muito em línguas. Ela está ali sempre. Estão a entender o que eu estou a dizer? Irmão, falar em línguas é o exercício espiritual por excelência. Quem não fala em línguas tem um espírito sem estar tonificado, sem estar desenvolvido. Porque o falar em línguas é o dom que Deus nos deu para a edificação pessoal, para que o teu espírito cresça, para que tu te tornes no uios, para que tu possas quê? Manifestar o poder da ressurreição.
Olha o que é que diz mais. Vamos lá ler. Verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Olha o que é que o apóstolo Paulo está a dizer. Está a dizer que ele quer que todos nós falemos em línguas. Porquê? Porque o dom de línguas é para a minha edificação espiritual. Ok? Vamos continuar. Olha o que diz a seguir. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de facto, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizes apenas em espírito, como dirá um endoto à mãe depois da tua ação de graças? Visto que não entendo o que dizes. Porque tu, de facto, dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então está aqui o segredo porque é que o apóstolo Paulo fazia coisas que eu não fiz nem tu fizeste. Porque ele falava em línguas mais do que todos nós. Então, irmão, qual é o quarto exercício espiritual? Falar em línguas. Mas o segredo não é falar na igreja. É falar onde? Em casa, é falar no carro, é falar lá no trabalho, é falar no nosso dia a dia. Quando eu estou a falar em línguas, o meu espírito está a quê? Está a agitar, está a ser agitado. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? E quando eu estou a falar em línguas, eu estou a desenvolver, a exercitar, a agitar o meu espírito. Então é tão importante nós termos o hábito de falar em línguas. E se tu não falas ainda, meu irmão, busca. Porque isso é para ti também, não é só para mim, é para nós. Paulo disse, eu quero que todos falem, todos. Não é só o Ismael, não é só o António e o Joaquim. Somos todos. Porque Deus quer que tu edifiques o teu espírito ao ponto de rios fluírem da tua vida. Amém, irmãos? Então, continuando, quinto lugar e último, desenvolver a nossa dependência de Deus. O quinto exercício que eu quero compartilhar com vocês hoje é desenvolver a dependência de Deus. Abre a tua Bíblia em 2 aos Coríntios 12. 2 aos Coríntios 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios 12. E vamos ler do verso 6 ao verso 10. Diz assim. 2 aos Coríntios 12, 6 a 10. Diz assim. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, em quinto lugar, o quinto exercício espiritual é aproveitar as dificuldades, as fraquezas da vida e transformá-las em poder. E como é que eu transformo uma dificuldade em poder? Eu transformo dependendo de Deus. Irmãos, muitas vezes nós, quando estamos perante determinadas situações, nos sentimos fracos. Por exemplo, há pessoas que têm medo em falar em público. Têm receio. É algo que mexe com elas. Por exemplo, se eu pedisse a alguém para vir aqui agora pregar, algumas pessoas ficariam muito nervosas. As mãos suavam, começavam a gaguejar e faziam uma figura ridícula. E muitos de vocês até se calhar iam se rir. Por respeito faziam assim. Porque a pessoa de facto, devido àquela fraqueza, que é o quê? O medo de falar em público,
eles fizeram o quê? Eles tornaram-se ridículos, expuseram uma fraqueza da sua vida. Agora, o que é que Paulo nos está aqui a ensinar? Paulo está a dizer para transformar a fraqueza em força. Porque há um princípio que é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Este é o princípio. Quando ele orou e disse, Senhor, retira de mim este espinho na carne. Ele orou 3 vezes. E Deus disse-lhe, a minha força e o meu poder se aperfeiçoam na fraqueza. Então Paulo disse o quê? Então se o poder de Deus, o poder da ressurreição, se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu vou ficar o quê? Quando eu estiver fraco, eu estou feliz. Porque eu sei que quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Porquê? Porque é o poder dele que vai fazer e não o meu poder. Então, irmãos, o que é que isto significa? Significa que quando tu disseres assim, eu não sou capaz, é aí que tu vais dizer, Deus vai fazer. Quando tu disseres, eu não consigo, é aí que tu vais dizer, Deus vai fazer. Porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o que é que tu tens que fazer só? O que Paulo fez. O que é que Paulo fez? Paulo deu glórias a Deus. Paulo fez o quê? Vamos lá ler? Na Bíblia? Olha o que é que Paulo diz. Olha aqui. Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora o que é que ele diz? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O que é que Paulo fez? Paulo adorou a Deus. Paulo confessou a palavra. Paulo diz assim, quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Então, irmãos, o que é que isto significa? Significa que quando tu estiveres perante uma situação em que tu te sentes fraco, em que tu sentes que não és capaz, é aí que tu tens que acionar o teu espírito pela adoração. Como é que Abraão se fortaleceu? Dando glórias a Deus. Então tu dás glória a Deus e tu dizes assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou capaz, mas tu vais manifestar o teu poder através desta situação. Estás a entender o que eu estou a dizer? Por exemplo, imagina vais expulsar um demónio. Alguém lá no teu vizinho vai bater à tua porta e diz assim, vizinho, eu ouvi dizer que o vizinho é cristão, vai lá à embaixada cristã. Vizinho, o demónio manifestou-se ali na minha casa, o meu marido está possesso. Venha depressa. E tu estavas a ver a telenovela, nem estavas cheio do Espírito Santo, não é? De repente és confrontado ali com uma situação complicada. E a senhora traz-te destas escadas e ela empurra-te para dentro de casa e fecha a porta. E tu de repente estás do lado de dentro, a mulher do indivíduo do lado de fora, e tu tens um homem com 2 metros de altura totalmente possesso. Irmão, tu vais olhar e vais dizer assim, eu estou fraco, eu sinto-me fraco, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou? Mas é aí que tu tens que dizer, Senhor, a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. E tu naquele momento começas a dar glórias a Deus, começas a falar em línguas, o Espírito Santo começa a... Tu ligas o jacuzzi, começa a... Irmão, tu começas a orar e tu expulsas os demónios, tu curas o homem. O homem, quando a senhora abrir a porta, o homem está um anjo. Até tem uma auréola à volta da sua cabeça. Porquê, irmão? Porque tu fizeste o quê? Tu exercitaste o teu espírito. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então hoje, irmãos, qual é aquela situação, aquela coisa que te enfraquece? Aquela situação que te torna fraco? Aquele desafio que te enfraquece? Aquela circunstância que te limita, que te amarra? Meu querido, exercita o teu espírito para que a possas vencer. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então não digas mais eu estou fraco, mas diz, em Cristo posso todas as coisas. Não foi o que Paulo nos ensinou em Filipenses 3,13? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Então, para terminar, irmãos, terminando, Jesus ressuscitou, concedendo a todo o que crê o poder da ressurreição. Paulo revela que o mais desejava na sua vida era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição.
Vamos abrir, irmão, Filipenses. Este texto é importante. Vamos abrir Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A seguir aos Efésios, vem a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, verso 8 a 14. Diz assim, eu vou ler. Filipenses 3, 8 a 14. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que é que ele está aqui a dizer? Ele está a dizer, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus e do poder da sua ressurreição. E uma coisa Paulo fazia, o que é que ele fazia? Esquecendo-me do que para trás ficava, ele prosseguiria para o alvo. Irmãos, eu quero terminar dizendo isto. Meu querido, se hoje existe algo na tua vida que te está a impedir de desenvolveres o teu espírito, se algo na tua vida está a impedir de desenvolveres a vida de Deus que está em ti, de manifestares o poder da ressurreição, então eu convido, meu querido, a tu poderes esquecer o que para trás ficou e a prosseguires para o alvo. Que hoje, irmãos, a Páscoa na tua vida não seja apenas uma memória do passado, mas que seja a esperança do futuro. Que tu possas olhar em frente e dizer, a Páscoa, o sentido da Páscoa é que eu recebo o poder da ressurreição. Então eu não vou pôr mais os olhos no passado, eu vou pôr os olhos no futuro e eu vou lutar para alcançar o prémio da perfeição. Vamos ficar de pé, meus queridos, em nome de Jesus, e que neste momento tu possas dizer, Senhor, obrigado, Senhor, por este entendimento da Páscoa, Senhor. Que Páscoa, Senhor, não é apenas uma passagem que já passou, mas é a passagem que hoje Deus quer que eu faça. A passagem de uma vida infrutífera para uma vida cheia de frutos. A passagem de uma vida sem poder para uma vida onde posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma vida em que o meu espírito está atrofiado e enfraquecido, para uma vida em que o meu espírito é desenvolvido, é exercitado e manifesta o poder da ressurreição. Que neste momento tu possas dizer, Senhor, é esta a Páscoa que eu hoje quero. A Páscoa, Senhor, que me leva a experimentar o poder da ressurreição.